livros que o presidente Nelson escreveu, ele comentou várias vezes a respeito das leis eternas, né? E tem uma frase que ele compartilha a respeito de Provérbios 29:18, né, que fala que quando não há visão, o povo perece. E aí ele falou disso, né, que nós sempre temos que começar algo com uma visão sobre aonde nós queremos chegar. Você sempre tem que ter uma visão desde o início, né, como que vai ser lá no final, aonde você vai chegar, o que que você vai atingir. Esse é o princípio de ter metas. E eu lembro que ele compartilhou isso quando ele foi chamado, né, aquela primeira entrevista que ele deu como presidente da igreja, quando ele, lá em 2018, se não me engano, ele falou disso, né, que a gente ia começar com um fim em mente. E é isso que ele queria dizer. Quando a gente começa uma meta, sempre quando a gente começar um projeto, qualquer coisa na nossa vida, lembrar dessa escritura de Provérbios e dessa frase, que se não haver visão, o povo perece. Então, você tem que sempre começar algo com um fim em mente. Você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Porque aí você dá um comando também para o teu cérebro, e aí as coisas podem, o teu cérebro ele sabe o que buscar. Porque esse também é um ponto que às vezes a gente não comenta muito entre os membros da igreja, e a gente talvez deveria falar um pouquinho mais. A gente tem que ter claro para o nosso cérebro, porque nosso cérebro sempre vai querer economizar energia. Então, ele já é programado para ficar no automático, para fazer o que é mais rápido, para conservar a gente vivo. Então, o que que a gente faz? A gente tem que treinar o nosso cérebro para dizer, não, eu quero fazer esse caminho, eu quero fazer isso diferente, eu quero aprender essa língua, eu quero atingir isso, eu quero fazer aquilo. Então, tem em mente de que a gente tem que ter o fim de saber onde a gente quer chegar, ter o fim em mente desde o princípio, a gente tem clareza. E aí, tendo essa clareza, o nosso cérebro ele vai, ok, eu vou te ajudar nisso então, porque você está me dando um comando. Por isso também que o livro de Mórmon, ele diz que as nossas mentes, as nossas palavras e as nossas ações, elas serão consideradas no último dia. Por quê? Porque tudo começa por quê? Pelo pensamento. Então a gente tem que ter a ciência de que a gente que tem que mandar no nosso cérebro e não é o nosso cérebro que comanda a gente, né? Se você olhar, o próprio cérebro humano é uma gelatina. Se você já tocou um cérebro humano, você já fez uma classe na faculdade, né, um laboratório, você sabe que o cérebro humano é como se fosse uma gelatina, é um monte de gordura ali. Então não tem nada ali. Quem manda no nosso cérebro tem que ser o quê? O nosso espírito. E aí, por isso que quando a gente está fortalecido com o evangelho, a gente é forte o suficiente para dizer que a gente não vai usar certas substâncias, a gente não vai consumir certos tipos de bebidas, a gente não vai fazer uso de drogas ilícitas, coisas assim, porque é a gente que dá o comando para o nosso cérebro. A gente que diz, não, eu vou dormir um número suficiente de horas porque amanhã eu quero ter clareza, eu quero que o meu cérebro funcione para não me atrapalhar nas minhas metas, nos meus estudos, as coisas que eu preciso entregar no outro dia. Né? Então, por isso que também fazer exercício, se alimentar bem, ter uma alimentação saudável, consciente, frequentar lugares, né? E também que tenha um bom ambiente, tudo isso fortalece que a gente possa ter esse domínio de dizer para o nosso cérebro que não, eu tenho o meu objetivo em mente, eu sei o que eu quero fazer e é isso daqui. Porque senão, como tem aquele pagodinho antigo, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não funciona se a gente quiser ir para o reino celestial, porque a gente tem que ser o quê? Começar a ser o criador das nossas metas desde aqui da nossa mente. A gente que precisa dar esse comando para o nosso cérebro, dizer, não, eu quero começar com um fim em mente. Qual é o fim que eu quero? O reino celestial. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. Essa vai ser a minha prioridade. Então, ter clareza mental ajuda a gente a saber como viver o evangelho. E por isso que também, às vezes, as pessoas que têm qualquer dificuldade com saúde mental precisam buscar ajuda profissional, porque você precisa ter clareza com o teu cérebro, precisa dar os subsídios também para que o teu cérebro funcione. Às vezes vai ter que fazer terapia, às vezes tem que buscar medicação, às vezes vai ter que fazer uso de algum tipo de mudar de ambiente, né? Às vezes vai ter que cuidar mais da nutrição, coisas assim que pode influenciar. Então não tenha vergonha se você precisar de ajuda, mas também não se acomode, né? A nossa intenção aqui na Terra é progredir. A gente tem que buscar aprender. Então, como o presidente Nelson fala, as leis eternas, elas existem. Se a gente obedece, conhece elas ou não, elas vão funcionar de acordo. Então, por isso que a gente tem que estudar e conhecer, e aí então a gente pode reivindicar as bênçãos de acordo com as leis na qual as bênçãos se baseia, como fala também de seção 130, né, de Doutrina e Convênios.
Então, por isso que a gente precisa estudar para conhecer as leis, obedecer elas. E como o presidente Nelson falou, você sempre, quando você começar qualquer coisa, tem até uma parábola que fala, né, sobre os gastos, né? Quando você vai começar algo, você tem que fazer a conta dos gastos, você vê se você tem como entregar, tem como terminar, e ter aquilo em mente, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque se essa é a sua meta, tem que aprender a ensinar o teu cérebro a se condicionar a obedecer e andar de acordo com as metas. Por isso que também por isso que na missão a gente aprende a fazer planejamento, por isso que, né, você vê qualquer reunião da igreja sempre tem uma ata, né, eles seguem de acordo, tem uma agenda, então tudo isso funciona para quê? Para que as coisas tenham ordem, e aí então a gente possa entregar aquilo que a gente se propôs lá desde o início, como o presidente Nelson falou. Então nós, membros da igreja, nossa grande meta qual é? Reino celestial. Então quais são as nossas prioridades? Templo, família, né, as reuniões da igreja, o nosso chamado, todas essas coisas aí que a gente está ouvindo sempre, mas se a gente não der esse comando aqui, Satanás ele vai fazer de tudo para distrair o nosso cérebro, para a gente se perder, para a gente achar que, hoje eu estou cansado, eu me esqueci, ou, eu não priorizei, e quando vê o tempo vai passando e a gente vai se perdendo. Mas se quer se tornar um Deus um dia, tem que aprender a agir como, né, alguém que sabe começar a dar um comando aqui no seu cérebro para si mesmo, ser um criador na sua mente também, como fala, né, Elamã 5, Moisés também fala, né, que todas as coisas são criadas espiritualmente primeiro. Por quê? Porque sempre tem essa coisa, né, você vai desde o início, você tem um fim em mente desde o início, você sabe onde você quer chegar, você tem clareza, e aí você sabe os passos, você sabe o que você vai entregar, quando você vai entregar, coisas assim. Claro que algumas metas vão depender do tempo do Senhor, mas se você não estiver pronto para receber, claro que a bênção nunca virá. Então, primeiro se qualifica, e aí então depois entrega e confia no Senhor algumas coisas também. Isso faz parte da mortalidade. Como Abraão disse, a gente veio aqui para ser testado. Então a gente também às vezes tem que entender que faz parte da mortalidade passar por provações, dificuldades, ter problemas. E aí então, com tudo isso, né, que acontece na mortalidade, a gente vai desenvolvendo o nosso caráter, a gente vai fortalecendo a nossa fé, crescendo nos níveis de fé, né, como fala as dissertações sobre fé. E aí, então, a gente vai moldando ao ponto de chegar o quê? De que a gente conhece as leis eternas, a gente decidiu obedecer elas, foi uma decisão nossa, o nosso arbítrio, não é algo imposto, porque Deus ele não vai nos forçar a nos tornarmos exaltados, essa vai ser uma decisão nossa. Então, a gente tem que começar a decidir e agir dessa forma desde agora aqui na mortalidade. E aí, então, vai sendo acrescentado, de acordo com o tempo e a vontade do Senhor, mas a gente tem que se tornar, né, esse vaso preparado para ser exaltado também. Então lembre-se disso. Como falou Provérbios 29:18, né? Se não houver visão, o povo padece. Que você tenha essa visão do que você quer fazer em 2026, aonde você quer chegar, o que você quer realizar, e seja claro nos passos como você vai fazer isso, para que também o Senhor possa te orientar. Tá bom? A gente se fala na próxima.